terça-feira eu já estava com saudade. O nosso filósofo cristão, também secretário de Cultura e Turismo de Bom Jesus do Amparo, traz aquela palavra para a gente. Ivan, boa tarde, seja bem-vindo ao Interação, ao Palavra do Especialista. Boa tarde, Valério. Boa tarde todo mundo aí de casa, que todos tenham um dia abençoado. Olha, daqui a pouco, já estão me perguntando um tanto de coisa. As perguntas pro Ivan, gente, vocês podem mandar por escrito, 3834-1688. Eu vou falar todos os vereadores que votaram a favor, tudo lá na Câmara daqui a pouquinho, viu? Tem algum amigo meu que já tá no ouvinte aí pedindo. É o Nestor Mendonça. Abraço ao Nestor. O Nestor, foi aprovado o empréstimo lá em primeiro turno. Agora está sendo votado em segundo turno. A gente vai trazer a informação ao vivo. São muitas participações chegando e você manda. Faça igual o Nestor, eu já sei que ele está querendo saber. Valério, fala quais os vereadores votaram a favor e quem votou contra. E também houve a mudança do regimento, é isso mesmo? Como é que ficou? Então, Nestor, aguenta a mão aí. Nosso repórter está ao vivo lá na Câmara, vai trazer ao vivo o que aconteceu no segundo turno. No primeiro turno, foi 12-6. Mas a gente vai falar daqui a pouco, 12-5, né? 12-5. Eu vou trazer isso no noticiário, na Conexão de Fato. Ivan, olha aqui. Fiquei muito assustada com o programa sobre os pais tóxicos. Você poderia falar mais sobre isso? E muito obrigado por me mostrar este outro lado de mim. Valério, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de pessoas se descobrindo a partir desse vídeo, sabe? Pessoas revendo seus comportamentos e descobrindo que o que considerava ser traços da sua personalidade era apenas o seu inconsciente ferido por uma infância tóxica. Mas foram muita gente mandando mensagens. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Até quero agradecer essa pessoa por essa pergunta. Para quem não tá lembrando, porque o Ivan na última semana eu infelizmente tinha um outro compromisso, não deu pro Ivan vir, mas na semana anterior ele falou sobre a questão dos pais tóxicos, né? Exatamente. Aquela pessoa aí muitas vezes prejudica até o rendimento do filho na escola, na vida, né? Muitas vezes não, Valério. Ele sempre prejudica o filho em todas as áreas. Principalmente, Valério, a área que rege a gente, que é o nosso emocional. Uma criança que teve um pai tóxico na infância, eu falo criança na infância porque tem muito criança adulta, né, que emocionalmente não se desenvolveram até hoje. Mas uma criança que teve um pai e uma mãe tóxica na infância, essa criança com certeza vai ter um problema muito grande de relacionamento. Eu assisti uma série no Netflix e eu sou daquelas pessoas que gosta de assistir a série quando ela já terminou, né, para não ter que ficar esperando, ou séries curtas. E essa série ela tem somente 6 episódios, que é uma série que se chama Respire. E essa série, eu vou dar um spoiler aqui, claro, né? Mas não briguem comigo, não. Essa série conta a história de uma personagem, uma mulher muito fechada, já adulta, né? Muito fechada e com problemas de relacionamento, e foca a vida dela totalmente, somente no trabalho. Tudo que a desvie do trabalho, ela sai. Ela não sai de casa, ela não se diverte. Tudo dela tem a ver com o trabalho. E a mãe dela abandona ela muito jovem. Antes disso foi uma mãe tóxica, né? Fez uma exposição de quadros, a mãe era pintora, e fez uma exposição de quadros onde ela fez uma pintura da filha e riscou a cara da filha toda no quadro e colocou isso na exposição, e a filha criança lá vendo aquilo. E essa menina cresce, essa personagem cresce e fica sabendo que a mãe dela estava numa cidade perto da dela, e ela resolve ir lá para ver, né, para tentar ver alguma explicação com a mãe. E a mãe saiu de casa muito jovem assim. No que ela vai, ela pega um avião clandestino e cai na selva, né? Ela cai na selva
e começa a entrar em abstinência de comida, e quando falta comida no cérebro, você começa a ter alucinações, né? E ela, numa dessas alucinações, começa a rever a infância dela e começa a ver a toxicidade que a mãe foi para ela. E era uma personagem que ela tinha muita dificuldade em ser gentil. Vê se você aí de casa vai se descobrir em algum desses adjetivos aqui. Ela tinha muita dificuldade em ser gentil, muita dificuldade em aceitar amor, sabe? Ela tinha muita dificuldade em se apegar a alguém, porque dentro do inconsciente dela, se ela se apegasse a alguém, essa pessoa tinha a possibilidade de abandoná-la de novo, e isso ela não permitiria, né? Certo. E tudo se resolve quando, numa dessas alucinações que ela tem, ela consegue falar com a mãe dela: eu não preciso mais de você. Olha, que independência, que Naquele coragem, momento, que naquele libertação. momento, ela descobriu que ela teve um caso com um outro personagem, descobriu que estava grávida, e ela só teve a capacidade de aceitar essa criança quando ela disse não para a mãe dela, sabe? E eu quero fazer uma analogia com o meu querido Paulo Freire, né? No seu livro Pedagogia do Oprimido. Hoje a dica de livro é essa: Anotem aí, anotem. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde ele diz que o oprimido deve destituir o opressor. Olha, eu vou repetir, tá? O oprimido deve destituir o opressor. A opressão, ou seja, a ação do opressor sobre o oprimido, pode ser feita de várias formas, desde o uso da violência física até a tortura psicológica. Olha só que interessante. Você tem que tirar o poder de quem te faz mal, independente de quem seja, porque, segundo Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Olha só, quando criança, tem uma educação tóxica, o seu sonho é ser um opressor. Eu dei aula, Valério, durante 1 ano e meio numa escola regular, e eu dei aula de música. E para um filósofo, ele está ligado a tudo o que está acontecendo, e tudo que está à volta dele vira pauta, não é verdade? Sim. E eu dei aula do 5º ao 9º ano. E numa turma tinha um menino que era muito complicado, sabe? Muito, muito complicado, assim. E um dia a gente estava conversando na sala de aula, a turma toda, e ele disse assim: o meu sonho é crescer e virar pai, para que eu possa bater no meu filho todos os dias. Meu Deus do céu. O que aconteceu com essa criança, Valério? Ela é uma criança oprimida, que o sonho dela é se tornar opressor. Não é crescer para deixar de ser oprimido, é crescer para se tornar opressor. Então, você que está sofrendo isso, você pai, você mãe, você responsável por uma criança, reveja o seu comportamento, veja se não tem traços disso em você, porque você está tratando não de uma criança, mas de um adulto que provavelmente vai se tornar muito violento, e um adulto que vai crescer, vai ter os seus próprios relacionamentos e vai fazer filhos e filhas de outras pessoas sofrerem, não pela responsabilidade dele, mas pela responsabilidade de você, que não soube educá-lo quanto criança. Abraço a todos.